Presta atenção porque eu quero abençoar sua vida. Principalmente se você não for alguém normal como eu, se você for hétero. Eu quero te dizer que Jesus também ama o hétero. Eu quero te dizer que você não vai para o inferno por ser hétero. E eu também acredito que você não escolheu ser hétero. Eu acredito que você nasceu assim. Inclusive, eu conheço alguns ex-héteros que voltaram a ser hétero novamente, que tentaram a tal cura hétero, que subiram um monte, que oraram, que pediram a Deus para que Deus mudasse a vida deles. Inclusive, eles achavam que era doença. Depois eles começaram a achar que era demônio. Então houve muita essa confusão na mente do hétero. Então quero te dizer que, como alguém normal, uma mulher gay, pastora de uma igreja também tradicional, que aceita, né, também os heterossexuais, eu quero te convidar a conhecer uma graça que te inclui. Uma graça que o Senhor tem para a sua vida. Mesmo você sendo hétero, você não vai para o inferno. Se você ouviu isso a vida inteira, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te ama, Ele te criou assim como você é. Não tem problema se você é homem e gosta de mulher. Se você é mulher e gosta de homem. Jesus te ama assim como você é. Jesus te ama, essa é a palavra. E em Mateus 15,14 diz o quê? Será que um cego ele pode conduzir outro cego? E a palavra ainda continua, ambos cairão num buraco. Ou seja, se uma pessoa estiver indo para um caminho errado, essa pessoa está encaminhando junto com ela. Ou seja, se a pessoa está vivendo um engano, essa pessoa está vivendo esse engano junto com essa pessoa, tirando o foco do caminho certo, da salvação, da palavra de Deus. E vamos questionar algumas questões que ela mesmo comentou e sobre a questão de Bíblia. Será que Deus ele permite que pessoas homoafetivas se casem? E como seria essa questão que nem sequer está escrito na palavra de Deus ou algum versículo que testifique que Deus abençoa e une pessoas dentre iguais? Então gostaria de deixar bem claro para vocês, fui drag queen por 6 anos, fui rainha da parada, né? Vivi a homossexualidade, não tinha crise nenhuma em ser homossexual enquanto homossexual. Mas a minha experiência com Jesus, quando eu entreguei minha vida sozinho a Ele em casa, em uma oração que eu escutei pelo próprio YouTube, eu senti uma presença me envolver em casa, meu corpo formigava dos pés à cabeça, ao ponto de sentir descarga elétrica saindo do meu dedo. E nisso fui batizado com o Espírito Santo e não consegui mais viver a própria homossexualidade. E eu escutei Cristo falar que eu tinha que tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com Ele. Então entenda. Então eu quero que vocês entendam. Quando eu escutei ali Cristo falar comigo, e não tem uma forma muito lógica de se explicar isso, até porque Ele é, né, e Ele fala de várias formas com a gente, claramente ali a evidência, Ele falou para mim assim, que eu tinha que tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com Ele. Que a homossexualidade não tinha como eu viver ela se eu quisesse ser o seu seguidor, né? Claramente isso. E isso eu não tinha conhecimento da palavra. Eu não frequentava nenhum tipo de igreja para alguém me impor ou dizer que eu tinha que deixar de ser homossexual para poder seguir a Jesus. Foi a minha experiência pessoal que o próprio Jesus testificou em mim que eu tinha que tomar essa decisão. E toda vez que eu vivia a homossexualidade, eu sentia que o Espírito Santo se afastava de mim e eu não sentia mais aquela graça, aquele amor e aquela plenitude que eu sentia. E isso é uma questão totalmente espiritual, né? Para poder que vocês venham entender. Pessoas que já nasceram de novo, literalmente, vai entender o que eu estou falando. Pessoas que ainda não nasceram, provavelmente ainda vão viver essa experiência com Jesus. Então, como eu não conseguia mais viver a homossexualidade ali depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, e como eu falei no vídeo, eu sentia o Espírito Santo se afastar de mim, e aquela conotação espiritual que eu sentia eram os frutos do Espírito Santo, que diz que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E eram coisas que eu sentia espiritualmente pela primeira vez na minha vida. Eu me sentia completo, com uma paz, com uma graça irresistível, e que a presença de Jesus eu não conseguia mais resistir
esse amor transbordante que eu sentia depois de ter tido essa experiência. Ou seja, eu não sentia mais prazer em viver a própria homossexualidade depois dessa experiência. Só que aí o mais incrível é que eu comecei a buscar a igreja, senti um desejo imenso de batizar nas águas, e era um amor tão transbordante, uma plenitude. Eu me sentia totalmente completo, sem necessidade mais de fazer as coisas que eu fazia antes. E simplesmente no dia do meu batismo, foi o dia do orgulho gay daqui de Campinas, São Paulo, que é o segundo maior parada do Brasil. E o qual eu já fiz show e, como falei, fui drag queen. Então, era eu indo para a igreja e todas as pessoas subindo para a parada. E a palavra nos fala ali, em uma reflexão, que devemos andar na contramão do mundo. Então, a minha conversão, existem detalhes que se concretizam na própria palavra de Deus. Isso que eu acho mais incrível. E aí vamos aos questionamentos sobre a minha própria conversão. Vivi 20 anos na pornografia e ninguém fica liberto do dia para a noite. E automaticamente, desde que me converti e batizei nas águas, estou há 3 anos sem consumir pornografia, nem me relacionar sexualmente e não tendo prazer com nenhum homem. E hoje eu sinto desejo e vontade por mulheres, quero casar, ter filhos, constituir uma família, e existe uma explicação bíblica sobre isso. Que Romanos 3,23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem perdeu a sua identidade de filho e se tornando uma criatura sem identidade. Então, como temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, pelo seu sangue somos justificados diante de Deus. Nisso, nos tornando novamente filho de Deus e sendo co-herdeiros em Cristo. Então, novamente temos a nossa identidade de filho através do sangue de Jesus. E a palavra nos diz que quando isso acontece, o sangue de Deus começa a fluir na gente, o seu DNA, e a nossa vontade se torna a dele, e a vontade dele imutável se torna a nossa vontade. Ou seja, a minha identidade, aquilo que Deus tinha me feito a ser, se torna uma vontade natural minha e de busca e de consumação e realização da vontade imutável de Deus sobre a minha vida. Então, quando ela diz que Jesus ama a pessoa como ela é e permaneça como ela está, isso é equivocado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o quê? Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vivemos uma nova identidade em Cristo de filho, né? Então, o que explica Jesus operar na minha vida, ele me tirar da própria homossexualidade, deixando claro que viver a própria homossexualidade contraria a sua vontade e colocando na minha vida uma nova vontade, não homoafetiva, mas de filho e com a ordenança de casar e procriar e realizar a sua obra, assim como está na palavra de Deus em relação à própria família, que é um projeto imutável de Deus para todo homem. Então, Riquelmo, Deus transformou você em hétero? Não, querido, não especificamente. Na Bíblia só deixa muito claro que há homem e mulher, macho e fêmea, com o seu propósito de união, casamento e procriação. Só que o termo heterossexual ele foi criado durante o século XVIII, quase o XIX, que era dado a pessoas que tinham grande excesso de prazer pelo sexo oposto. Um homem que tinha muito prazer por uma mulher. Então isso era visto como uma doença, não propriamente como uma colocação de identidade. E eu deixo um versículo que está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize por vãs filosofias que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não de Cristo. Como eu falei no início do vídeo, será que um cego pode conduzir o outro? Se ela está cega, será que não está conduzindo pessoas ao erro? Então cuidado, porque a salvação de vocês é o que vocês têm mais de precioso. Questione as pessoas que pregam. Questione se tudo aquilo que a pessoa está falando é bíblico, porque não tem fundamento as afirmações teológicas inclusivas. O bissexual vai fazer o quê? Vai casar com 2 pessoas? A pessoa que é do mesmo sexo, como que ela vai procriar? E aí, cadê o versículo básico escrito que Deus une pessoas do mesmo sexo, só que não existe? Nem Jesus, nas suas afirmações sobre o casamento, em Mateus 19, trouxe alguma afirmação a favor sobre o homossexual.
Então, cuidado.